Muito bem, senhores, então nesse videozinho a gente vai começar a falar da metonímia, conforme combinado. Lembrando que para a gente estudar a metonímia, a gente tem que fazer a comparação com a metáfora, porque são figuras que às vezes os alunos fazem uma certa confusão. Vamos ler a definição então de metonímia. Substituição de um nome por outro, em virtude de haver entre eles associação de significado. Se a gente perceber, aqui neste enunciado já estão as diferenças, porque olha só, primeira coisa da definição da metonímia, é uma figura de substituição. A metáfora é uma figura de comparação. Então, na metáfora eu tenho escrito, aparecem as duas palavras, aparecem os dois elementos que eu estou usando para comparar. A metáfora é uma figura de comparação. A metonímia é uma figura de substituição. Então, aqui eu vou substituir. Lá na metáfora eu vou comparar elementos. Na metonímia eu vou substituir um elemento por outro. A outra diferença está aqui, ó. Em virtude de haver entre eles associação de significado. Lembra que eu falei para você que lá na metáfora não tem associação de significado. Na metáfora não existe relação objetiva de sentido. Quando eu digo que entre os elementos existe uma associação de significado, é porque existe uma relação objetiva de sentido, ok? Então, por associação de significado, a gente vai entender o seguinte, ó. Relação objetiva de sentido, tá? A associação de significados, relação objetiva de sentido. Na metonímia existe. Na metonímia tem que existir uma relação, porque lógico, né? Se eu vou substituir um termo por outro, tem que existir uma relação. Senão o meu leitor não vai entender a substituição. Certo? Como é que eu vou substituir câmera por lápis se não existe nenhuma relação objetiva de sentido entre eles? Por isso que a metonímia é uma figura de substituição. É em virtude da existência desta relação objetiva de sentido que pode existir a substituição. Em virtude da existência desta relação objetiva de sentido que pode existir a substituição. Se não houvesse essa relação objetiva de sentido, não haveria a substituição. Ficaria inviável a substituição. Ficaria inviável por uma questão óbvia, candidatos, por uma questão óbvia. Como é que eu vou substituir alguma coisa por outra se não existe uma relação objetiva de sentido? Então, a associação de significado é o pré-requisito para a substituição. É a causa para que eu consiga substituir um termo pelo outro, certo? Por exemplo, ler Jorge Amado. Obviamente que você não está lendo a pessoa, você está lendo um livro do Jorge Amado. Então, é a substituição do autor pela obra. Esse é o nome da metonímia. Vamos lá. Ir ao barbeiro, perdão. Ir ao barbeiro. Claro que você não vai ao barbeiro, você vai à barbearia. Então, você está substituindo o possuidor pelo possuído, ou vice-versa, né? Bebi 2 copos de leite. Claro que você não bebeu os copos, você bebeu o conteúdo do copo. Então, você está substituindo o continente pelo conteúdo, que é leite. Ser o Judas da turma. Indivíduo pela classe, que é a classe do traidor. Completou 10 primaveras, é a parte pelo todo. Não completou 10 primaveras, completou anos. Então, olha só, você substitui, você coloca a parte no lugar do todo. Tá? É importante também que vocês percebam que o elemento que vai aparecer aqui, ó, é esse primeiro elemento aqui do nome. Ok? É esse primeiro elemento aqui do nome. Então, olha só, ler Jorge Amado... Jorge Amado é o autor, essa é a ideia. Ir ao barbeiro, barbeiro é o possuidor. Bebi 2 copos de leite, 2 copos de leite é o continente, o leite é o conteúdo. Ser o Judas da turma, o Judas é o indivíduo, olha lá. Completou 10 primaveras, as primaveras representam a parte no lugar do todo, que são os anos. O brasileiro é malandro, singular pelo plural, não é o brasileiro, são os brasileiros, ó. Isso aqui é uma metonímia também, essa aqui é interessante porque às vezes o aluno não percebe. Brilham os cristais, claro que não são os cristais, são os copos. Cristais é a matéria.
a matéria-prima utilizada para fazer os copos. Ele cuidava com carinho da redonda. A redonda é a bola. Então, ó, é a forma pela matéria. A forma, né, ó? A forma pela matéria. Ele foi tirar uma Xerox. Xerox, na verdade, senhores, é o nome de uma marca, tá? De copiadora. Então, quando eu digo ele foi tirar uma Xerox, na verdade, ele foi tirar uma cópia. A Xerox é o nome da marca pelo produto. Ele foi tirar uma fotocópia. Isso acontece também com uma série de outras marcas, né? Preciso de um Bombril, na verdade é a esponja de aço, né? Vou comprar uma Gillette, na verdade Gillette é a marca. Você vai comprar uma lâmina de barbear e assim sucessivamente. Então a metonímia é importante por isso. Eu só consigo substituir, olha só, porque existe uma associação de significado e por associação de significado a gente pode entender relação objetiva de sentido. Aqui são os nomes das relações metonímicas. Autor pela obra, possuidor pelo possuído, continente pelo conteúdo, indivíduo pela classe, parte pelo todo, singular pelo plural, matéria pela obra, forma pela matéria, marca pelo produto. Lembrando que este termo que vai aparecer aqui na metonímia vai ser sempre o primeiro termo, como estão indicadas aqui nas setinhas. Então, Jorge Amado é o autor. O que escondeu? A obra. Barbeiro é o possuidor. O que escondeu? O possuído, que é a barbearia. Copo de leite é o continente. O que escondeu? O leite, que é o conteúdo. E assim sucessivamente em todas essas relações vocês podem observar aí, ok? Vamos então prosseguir. A nossa próxima figura de palavra é a chamada catacrese. A catacrese é o uso inapropriado de uma palavra ou então de uma expressão por ausência de outra melhor, por ausência de outra mais adequada, por esquecimento também. Então observe o exemplo. Distrai-se um deles ao enterrar o dedo no tornozelo inchado. É claro, né? Olha aqui a expressão. Enterrar o dedo. Enterrar o dedo no tornozelo inchado. Tá? Enterrar o dedo, né? Dá um nome àquela expressão que está representando bater com o dedo com aquela força total. Claro que não é enterrar o dedo no sentido literal. Olha aqui a figuração, é o que eu venho dizendo para vocês. Não podemos esquecer que estamos trabalhando com as figuras de linguagem. Não podemos esquecer. Então, enterrar o dedo. Eis a nossa catacrese aqui, ó. Olha outro exemplo. Ele perdeu o pé de meia. Quer dizer, na verdade, o pé de meia é uma das unidades, né? Que a meia vem em pares. Então, ele fala o pé de meia. Tá legal? Usei apenas um dente de alho. Olha aqui a expressão. Isso aqui é catacrese, né? O pé do sofá, a asa da xícara, a asa do bule, tá? As costas da cadeira, todas essas expressões são catacrese. Olha essa catacrese que interessante. Embarquei rapidamente no avião. Hoje em dia, se você for aos aeroportos, todos têm lá embarque, desembarque. Acontece que a palavra embarcar significa entrar em um barco, dentro de um barco. E você vai embarcar em um avião. Então, nós usamos essa catacrese, né? Porque na falta de uma expressão um pouco mais adequada. Claro que você pode falar, entrei no avião, saí do avião. Mas nos próprios aeroportos, o que você encontra, a indicação, né? Do embarque, do desembarque, você fala, acabei de embarcar, acabei de desembarcar. Então, na falta de uma expressão mais específica, a gente pode usar outras. O nome disso é catacrese, tá? Só para lembrar, alguns autores consideram isso como um tipo de metáfora. Alguns autores consideram isso como um tipo de metáfora. Aqui é interessante. Se na sua prova chamarem a catacrese de metáfora, pode considerar isso como verdadeiro, ok? Muito bem, senhores. Nossa próxima figura de palavra é a chamada antonomásia ou perífrase. Vamos entender, então, o que é a antonomásia. Olha só. É a substituição de um nome de pessoa ou lugar, tem que ser um desses dois obrigatoriamente, por outro ou por uma expressão que facilmente o identifique. Então, é a substituição de um nome de pessoa ou lugar por outro
que o identifique facilmente. Facilmente, né, gente? Facilmente. Então, quando eu falo o poeta dos escravos, eu estou me referindo a Castro Alves. Olha, quando eu falo a Cidade Luz, eu estou me referindo a Paris. Quando eu falo, olha lá, o Rei das Selvas, eu estou me referindo ao Leão. Quando eu falo o Rei do Rock, Elvis Presley. Escritor maldito, Lima Barreto. Então, muitas pessoas e muitos lugares, né? Se eu falar assim, ó, a Cidade da Garoa, vocês vão pensar em São Paulo. Se eu falar a Cidade Maravilhosa, vocês vão pensar no Rio de Janeiro. Então, diversos lugares e pessoas são facilmente identificados por uma característica que seja inerente a eles, por algum tipo de comportamento, por alguma moda que eles tenham lançado. Todas essas identificações que são fáceis, mais uma vez, tá? Não é você que vai inventar na hora, não. Essas identificações que são, mais uma vez, identificações facilmente perceptíveis, são chamadas de antonomásia ou perífrase. Antonomásia ou perífrase, tudo bem? Figura de palavra simples também, não tem grandes mistérios. E é isso aí. Rocha Lima considera uma variação de metonímia, mas... E de fato sim, né? Porque é uma substituição, então tem sentido, mas geralmente nas provas costumam aparecer como antonomásia ou perífrase, ok? Mas vale a pena também identificá-la como metonímia, saber pelo menos que pode aparecer metonímia, chamar isso aí de antonomásia ou metonímia. Vamos lá. A nossa próxima figura de palavra é a sinestesia. Em que consiste a sinestesia, senhores? Vamos analisar? É a interpenetração sensorial, ou seja, é a mistura de sentidos. É a interpenetração sensorial. É a mistura de sentidos, tá? Interpenetração sensorial, fundindo-se dois sentidos ou mais. Então, ó, olfato, visão, audição, gustação e tato são os nossos 5 sentidos. A gustação também chamada de paladar, para quem preferir. E dentro desses 5 sentidos aqui, se eu misturar cada um deles, se eu misturar 2 ou mais deles, então isso é a sinestesia. Vamos analisar. Mais claro e fino do que as finas pratas. O som da tua voz deliciava na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas, em lânguida espiral que iluminava, brancas sonoridades de cascatas. Tanta harmonia melancolizava. Cruz de Souza. Ok. Vamos então perceber a interpenetração desses sentidos aqui, ó. Mais claro e fino do que as finas pratas. Então, ó, claro tem a ver com a visão. Fino tem a ver algumas vezes com o tato, tá? O som da tua voz deliciava. Olha só. O som da tua voz, o som tem a ver com o olfato, né? O olfato, nada, perdão. O som tem a ver com a audição. E olha só, o som da tua voz deliciava. A delícia está associada à gustação. Na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumado. Então, olha aqui, ó. O som, que é a audição, misturado com perfume, que é, agora sim, olfato. Isso é sinestesia. Era um som feito luz. Olha lá, mais uma sinestesia. O som, que está associado à audição, interpenetrando-se sensorialmente com a luz, que está associada à visão. Em lânguida espiral que iluminava, ó, o som iluminava, então a luz associada à visão de novo e o som associado à audição. Brancas sonoridades de cascatas. Então, atenção, pessoal. Brancas tem a ver com a visão, ok? Brancas tem a ver com a visão, então brancas sonoridades de cascatas. Brancas, visão, e sonoridades, audição. Ok? Então, a sinestesia é essa mistura de sensações, essa interpenetração sensorial.
essa interpenetração sensorial, fundindo-se aí em dois sentidos. Deixa eu molhar minhas cordas vocais para a gente continuar. Vamos lá? A nossa próxima figura de palavra é chamada anadiplose. O nome parece estranho, parece uma coisa horrorosa, né? O fim do mundo se aproximando, mas não é bem assim não. Vamos lá. Anadiplose é a repetição de uma palavra ou expressão de fim de um membro de frase no começo de um outro membro de frase. Então vamos lá. Todo pranto é um comentário. Um comentário que amargamente condena os motivos dados. Então olha como é fácil a anadiplose. Só um nome que parece estranho. Mas é quando você repete uma palavra ou expressão no fim de uma frase e repete isso no começo de outra frase, de outro membro da frase, né, ó. Tá? Então, todo pranto é um comentário, você tem um predicativo do sujeito e repete essa ideia em um outro membro, no caso, um sujeito. Ok? A mistura da figura sintática você não precisa perceber, você não precisa identificar. Se cair na provinha do TCE, vai aparecer exatamente assim. Então, só o nome é que assusta, só o nome que é feioso, eu costumo dizer, né? A anadiplose tem esse nomezinho aí esquisito. Mas, em verdade, não é nada além disso. Repete-se um termo ou uma expressão que estava no final de uma frase, logo no início de outra. Claro que isso também pode ser feito em um verso, que fique bem claro, ok? Só o nome, mais uma vez, que é meio esquisitinho. Agora vamos, então, para as figuras de pensamento. Nosso último bloquinho de figuras, como eu falei para vocês, né? Figuras de som, figuras de sintaxe, figuras de palavra e agora as figuras de pensamento. A primeira delas aparece bastante, é a chamada antítese. Então vamos entender o que vem a ser a antítese. A antítese é a aproximação de termos ou frases que se opõem pelo sentido. Então, antítese, tá? Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Olha só. Então, é a aproximação de termos opostos semanticamente. Qual é o nome de termos opostos semanticamente? Antônimos. Portanto, candidatos, a antítese vai trabalhar com os antônimos em uma construção. A antítese vai trabalhar com os antônimos em uma construção. Ok? A aproximação de termos ou frases que se opõem pelo sentido. Palavras, termos ou frases que se opõem pelo sentido são chamadas de antônimas. A antítese trabalha com isso. Agora, a observação, diferente um pouquinho da antítese, a gente tem o chamado paradoxo. O que vem a ser o paradoxo? Paradoxos são ideias contraditórias. É diferente você ter palavras, termos de sentidos opostos. No paradoxo, o que nós temos em verdade são ideias contraditórias em um só pensamento. Dor que desatina sem doer. Isso aqui vem lá de Camões, né? O amor é dor que dói e não se sente. É dor que desatina sem doer. Então, a ideia em si é contraditória, mas eu não tenho necessariamente o uso dos antônimos. Eu não tenho necessariamente a presença das palavras antônimas. Eu não tenho. O que eu tenho aqui são as ideias que são contraditórias. Contraditórias e componentes de um só pensamento. Contraditórias e componentes de um só pensamento. Ok? Então, quando eu falo que é uma dor, a dor é algo que dói, mas logo em seguida ele diz que dói sem doer, dor que desatina sem doer. Então a ideia é contraditória, mas eu não tenho necessariamente o antônimo de dor. Então é um pouquinho diferente da antítese. É importante que você saiba diferenciar a antítese do paradoxo. Antítese, as palavras, os termos serão antônimos, terão uma relação oposta no sentido. No paradoxo, eu não tenho palavras com relação oposta. Observe que dor e doer fazem parte do mesmo campo semântico. Então, eu não posso ter semânticas opostas, elas fazem parte do mesmo campo semântico. Aqui eu tenho semânticas opostas, aqui eu tenho ideias contraditórias, mas essas ideias contraditórias não serão expressas por palavras opostas, pelo contrário, elas serão expressas por palavras de mesmo campo semântico, ok?
Muito bem, nosso próximo slide vai trazer o eufemismo, figura de pensamento. Vamos lá. Eufemismo, figurinha de pensamento, ó, consiste em suavizar alguma ideia desagradável. Isso é que é o eufemismo. Ele enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, ele roubou. Mas é claro que roubar é mais chocante, ó. Você não foi feliz nos exames, foi reprovado, tá? Seu pai deixou esta vida para outra melhor, morreu. Eufemismo também não tem muitas variações. Essa observação aqui do Rocha Lima vocês podem desconsiderar, não importa para sua prova não, sua prova vem mais simples. Bom, aí vem a hipérbole, a nossa próxima figura de pensamento. Se o eufemismo, né, é você suavizar uma ideia, a hipérbole é você exagerar. O exagero de uma ideia, obviamente, para enfatizar, né? A finalidade é expressiva. Estou morrendo de sede. A gente fala isso, morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo de frio. Todas as vezes que a gente fala isso, claro, é que a gente está com muita sede, com muita fome, com muito frio, mas falta muito para, de fato, a gente literalmente morrer de sede, ok? Ela é louca pelos filhos, ela gosta muito dos filhos. Dizem também que é uma das modalidades de metáfora, mas na sua prova de concurso é fato que vai aparecer com o nome de hipérbole. Então, exagero. Ela é louca pelos filhos, estou morrendo de fome, ok? Muito bem, também não tem mistério a hipérbole. A nossa próxima figura é a ironia. A ironia é quando você diz uma coisa, quando você expressa algo, quando na verdade você quer dizer exatamente o contrário. Então, olha só, utilização de um termo com sentido oposto ao original, obtendo-se assim valor irônico. O ministro foi sutil como uma jamanta. Em que lugar do cosmos uma jamanta, um animal desse tamanho, vai ser sutil, né? Vai ser delicado. Então, a ironia é exatamente essa utilização de um termo que tem sentido oposto ao original para que você tenha o valor irônico. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Olha que horror. Monteiro Lobato, tá bom? Muito bem, nossa próxima figura de pensamento é a gradação. Em que consiste a gradação, senhores? É uma figura relacionada com a enumeração. Então, são expostas determinadas ideias de forma crescente ou decrescente. O importante é você perceber que você pode ter a gradação no sentido crescente ou decrescente. Se a gradação for no sentido crescente, ela está então se direcionando para um clímax, né? Aquela parte que vai no auge, no ápice, no limite daquele conflito ali da narrativa, do verso, da história. Ou ela pode também se dar de forma decrescente. Aí o nome desse recurso ele vai caminhar para o anticlímax. Exemplo: ó, não guardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Então, olha o que Gregório de Matos nos sugere, né? Que o tempo vai passar, que você hoje que tem esta face aí bonita, essa pele de pêssego, essa pele de pêssego vai, com a madura idade, transformar essa beleza, olha aqui, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Quer dizer, é o fim mesmo, tudo vai acabar. Então, a gradação é essa figurinha aí que vai trabalhar com enumeração, isso aqui é importante. Para eu ter uma gradação, eu preciso ter a enumeração de elementos. Essa enumeração pode se dar de forma crescente, em direção a um clímax, ou de forma decrescente, em direção a um anticlímax, ok? Muito bem, senhores, essa foi a nossa última figura de pensamento, portanto, a nossa última figura de linguagem. Então, para sua provinha do TCE aí, você está mais do que preparado, passamos pelas figuras de linguagem e esperando que vocês se deem muito bem nessa prova para detonar nessa matéria aí, não ter nenhum deslize na hora das figuras de linguagem, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aulinha.